No vídeo de hoje, você vai aprender como uma suplementação antioxidante pode ajudar no paciente diabético tipo 2 a evitar o infarto, a evitar o AVC, a evitar a nefropatia, a evitar a retinopatia diabética. Antes de entrar no assunto, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Todas as coisas que nós realizamos na vida, nós temos alguns objetivos. E o objetivo que nós temos ao tratar um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 precisa ficar muito claro na cabeça de todos nós, precisa ficar muito claro na sua cabeça, no seu pensamento, quando você se propõe ao tratamento do diabetes mellitus tipo 2. O objetivo primeiro é alcançar a remissão, alcançar um estado de cura vigiada. Hoje a gente pode falar isso com toda tranquilidade, porque é possível sim, em um percentual importante das pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Segundo objetivo, evitar as complicações do diabetes mellitus. E quais são as principais complicações do diabetes mellitus? São aquelas complicações que nós chamamos de complicações macrovasculares e as complicações microvasculares. As complicações macrovasculares, acidente vascular cerebral, o infarto, a angina, a morte súbita, a doença arterial periférica, aquela obstrução nas artérias que às vezes leva a amputação de membros, e as complicações microvasculares, que são a doença renal, a nefropatia diabética, a retinopatia diabética, que muitas vezes leva à cegueira, e a neuropatia diabética. Então, quando nós tratamos um paciente com diabetes mellitus tipo 2, nós temos esse objetivo: remissão ou evitar estas complicações. E quando a gente fala em evitar as complicações, nós temos algo que é muito importante, que deve ser o nosso foco no tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 2, que é a saúde vascular, a saúde do sistema cardiovascular, a saúde dos vasos. E quando nós falamos da saúde vascular, nós temos que nos reportar, em primeiro lugar, ao endotélio vascular. E aí, eu sei que você quer saber o que é endotélio vascular. Endotélio vascular é a camada mais interna que reveste todos os nossos vasos, que reveste todas as nossas artérias. É, na verdade, como se fosse um tapete, né? Um tapete que reveste todas as nossas artérias, um tapete de células especiais que reveste todas as nossas artérias, todos os nossos vasos. A integridade, a saúde do endotélio vascular é muito importante para a gente evitar as complicações cardiovasculares do diabetes. A saúde do endotélio vascular, a integridade do endotélio vascular é fundamental para que a gente evite o infarto, para que a gente evite o AVC, para que a gente evite a insuficiência renal, evite a cegueira, evite a neuropatia diabética. Então, o nosso foco do tratamento, seja dentro da abordagem da mudança do estilo de vida, seja do uso de drogas, seja do uso de suplementos, é sempre ter uma boa saúde do endotélio vascular. E qual é a função desse endotélio vascular? Por que ele é tão importante, né? Qual é a função do endotélio vascular? O endotélio vascular, ele tem uma função muito importante, que é manter essa homeostase, manter esse equilíbrio dos vasos. Ele tem alguns papéis assim fundamentais. Um papel é uma proteção, é uma barreira física dos vasos. Ele tem um papel também em proteger a permeabilidade desses vasos. Eles não vão deixar que penetre nas outras camadas dos vasos aquilo que não é para penetrar. Por exemplo, quando esse endotélio vascular ele não está íntegro, que ele está lesado por algum motivo, existe uma facilidade da penetração do colesterol no vaso. E esse colesterol pode ser o início das placas de aterosclerose que vai levar às complicações. Então, uma função primordial do endotélio vascular
é essa, a proteção física, de barreira física e da permeabilidade dos vasos. Uma outra função do endotélio vascular é o tônus vascular, é deixar o vaso mais dilatado ou mais contraído. E aí tem um papel desse endotélio vascular que é muito importante e muitas vezes é esquecido. O endotélio vascular, na verdade, é um grande órgão endócrino. São bilhões, talvez trilhões de células que produzem substâncias que podem fazer com que esses vasos fiquem mais dilatados ou esses vasos fiquem mais contraídos. E em uma situação ou outra vai ter efeitos sobre a nossa saúde. Esse endotélio vascular produz substâncias, entre essas substâncias o óxido nítrico, algumas prostaciclinas e outras substâncias que promovem a dilatação desse vaso. E essa dilatação é benéfica. Quando por algum motivo essa saúde desse endotélio é comprometido e ele não se dilata adequadamente, você pode ter hipertensão arterial e outras condições que são deletérias à nossa saúde. O endotélio vascular ainda tem outro papel importante, que é a da coagulação. Eu não sei se você já pensou nisso. Imagine quando a gente tem uma lesãozinha em um vaso que começa a sangrar. Se não tivesse algo muito eficaz para barrar essa coagulação, como é que aconteceria? A gente ia morrer sangrando. Então, o endotélio vascular, quando existe uma agressão a esse vaso, ele libera substâncias que vai promover a coagulação, fazer que o sangue estanque, pare de sangrar. Então é uma outra função do endotélio vascular, é a coagulação sanguínea. E a outra função também do endotélio vascular é a possibilidade desses vasos se regenerarem. Por exemplo, aquela pessoa que sofreu um infarto, ou a pessoa que tem uma doença, uma obstrução em uma artéria da perna, e que a gente começa a trabalhar, usar medicação, usar suplemento, fazer atividade física, e existe a possibilidade desse vaso criar outros pequenos vasos que nós chamamos angiogênese e com isso melhorar o quadro. Então veja que são funções muito importantes para a nossa saúde. Eu sei que alguns de vocês já devem estar até perguntando, ia falar de suplementação antioxidante, está falando de tudo isso, sim, porque isso é muito importante para a gente entender. Porque o foco do tratamento do paciente diabético tipo 2, um foco principal deve ser sempre buscar remissão. E o outro foco é a prevenção dessas complicações. E a gente só vai prevenir as complicações se a gente cuidar da saúde vascular, cuidar da saúde do endotélio vascular. E aí você vem uma outra pergunta. E o que é que mais compromete a saúde do endotélio vascular? Nós temos várias condições que comprometem a saúde do endotélio vascular, mas dois mecanismos são muito importantes, que é a inflamação crônica subclínica. Eu não estou falando daquela inflamação aguda, que quando a gente tem um trauma fica vermelho, dói. Eu estou falando da inflamação crônica, aquela inflamação que a gente não está sentindo, mas que ela está presente ali e vai lesando o endotélio. E o outro fator que leva à lesão do endotélio vascular é o estresse oxidativo. E nos pacientes diabéticos, tanto uma condição como outra, tanto a inflamação crônica subclínica, tanto o estresse oxidativo é muito frequente, é muito prevalente, principalmente no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Aí nós vamos usar de todos os instrumentos possíveis e disponíveis dentro de uma estratégia para a gente diminuir a lesão a nível do endotélio vascular, proteger o endotélio vascular. E nós vamos iniciar falando sobre a suplementação antioxidante. E para iniciar, falar especificamente sobre suplementação no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, eu quero iniciar falando da suplementação antioxidativa. Mas para falar de suplementação antioxidativa, a gente precisa ter uma ideia, pelo menos uma ideia básica do que é estresse oxidativo e do que é radicais livres. Eu vou tentar passar isso para vocês de uma maneira simples, mas para que vocês tenham uma ideia do que é isso. Esse slide aqui mostra para vocês uma balança, onde de um lado nós temos os radicais livres,
Do outro lado, nós temos o sistema antioxidante. O que são radicais livres? Radicais livres são espécies reativas de oxigênio que é produzido fisiologicamente por todo o nosso organismo. Não é nada que não é fisiológico, não é fisiológico. Toda célula vai produzir radicais livres, que são espécies reativas de oxigênio, que é a produção depois da produção da energia. E os radicais livres são produzidos. E a gente tem um sistema de defesa antioxidante para neutralizar esses radicais livres. Então, se a gente tiver uma produção de radicais livres em uma condição adequada e o sistema de defesa antioxidante funcionando adequadamente, ótimo, sem problema. A gente não vai ter estresse oxidativo. Mas quando a gente tem ou uma produção excessiva de radicais livres, ou o nosso sistema de defesa antioxidante sem funcionar adequadamente, e aí sobra radicais livres, e aí tem excesso de radicais livres, aí temos a situação de estresse oxidativo. E o estresse, antes de falar mais sobre o estresse oxidativo, só dar uma informação para vocês que é importante. 95 a 97% do oxigênio que chega no nosso corpo, ele é utilizado na produção de energia, na oxidação dos ácidos graxos, na respiração pulmonar, e 2 a 5% apenas vai para a produção de espécies reativas de oxigênio. Esse é o fisiológico. Quando nós temos esse descontrole, a gente pode ter a situação de estresse oxidativo. E o excesso de radicais livres, ou seja, o estresse oxidativo, estão associados com essas condições que eu vou falar para vocês, que são muito importantes. O estresse oxidativo está associado ao envelhecimento precoce. Vou dar um exemplo para você que está assistindo. Quantas pessoas você conhece aí que tem 60 anos de idade e que aparenta 40, 50 anos? Outro que tem 50 anos que aparenta 80 anos de idade. Por que um envelheceu precocemente e outro não envelheceu? O estresse oxidativo tem um papel fundamental. Muito provavelmente, essa pessoa que envelheceu de uma maneira mais rápida e mais precoce, ele estava sob a situação de estresse oxidativo há muitos anos. Então, o estresse oxidativo tem um papel muito importante no envelhecimento precoce. Então, a gente precisa ficar atento e ligado a isso, porque a gente tudo se preocupa em envelhecer, manter a nossa funcionalidade, envelhecer, chegar à idade mais avançada com mais saúde, não ter um envelhecimento precoce. Então, se a gente se preocupa com isso, a gente tem que se preocupar com o estresse oxidativo. O estresse oxidativo também está na etiologia e também na evolução da grande maioria das doenças crônicas. O estresse oxidativo tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares, na saúde vascular. E quando nós falamos de diabetes tipo 2, lembre das aulas anteriores, que a gente falou tanto na causa principal de morbidade e mortalidade no paciente com diabetes, que são as doenças cardiovasculares, a saúde vascular. O estresse oxidativo tem um papel importante na saúde vascular e, consequentemente, nas doenças cardiovasculares, nas doenças reumáticas, na doença gastrointestinal, nas doenças oncológicas de maneira geral, nas doenças autoimunes, no diabetes. Sua grande dificuldade é porque o estresse oxidativo, os sintomas são vagos, não são sintomas específicos. Se a gente está diante de um paciente com infarto e perguntar, mesmo você não sendo da área de saúde, não, estava com a dor no peito, com a dor no braço, estava suando frio, você tem uma suspeita de infarto, mas o estresse oxidativo, os sintomas são gerais, não são específicos. Então a gente tem dificuldade para suspeitar do estresse oxidativo pelos sintomas. Quais são os principais sintomas? São sintomas inespecíficos, cansaço, aquela pessoa que chega referindo falta de energia, eu estou sem coragem, eu não estou bem, desequilíbrio emocional, muita ansiedade, agitação, cefaleia, são sintomas muito inespecíficos. Então, é difícil a gente diagnosticar apenas pelos sintomas. Mas lembrando daquela balançazinha, que de um lado você tem os radicais livres e do outro lado o sistema de defesa antioxidante.
Vamos analisar as situações que aumentam a produção dos radicais livres, que pesa mais naquela balança que estão os radicais livres. Então, quais são as situações que nós vivemos no dia a dia que aumenta a produção dos radicais livres? E, consequentemente, situações que tendem a levar ao estresse oxidativo. A poluição é uma realidade nossa hoje. A poluição. A alimentação desequilibrada. É aquele carrinho de supermercado, quando você chega em casa, tem um monte de saco plástico que você tem. Você desembala mais do que descasca mais. É a quantidade de produtos industrializados. É a quantidade de agrotóxicos, de aditivos nesses alimentos. Então, a alimentação ruim também, ela leva à produção excessiva de radicais livres. Obesidade, principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral, ela aumenta a quantidade de radicais livres. O sono inadequado. As pessoas continuam sem dar importância ao sono adequado. As pessoas continuam sem respeitar o ritmo circadiano. Então, o sono inadequado também, ele aumenta a produção de radicais livres, leva ao estresse oxidativo, o nível de estresse emocional, a inflamação crônica subclínica, que nós já falamos outras vezes com vocês, a exposição excessiva à luz artificial, o tabagismo, essas todas são condições que aumentam a produção de radicais livres, que vai pesar mais a balança naquele lado dos radicais livres. Por outro lado, nós temos o sistema de defesa antioxidante. Como é que esse sistema existe? Quais são as principais armas do nosso sistema de defesa antioxidante? Nós temos 3 principais armas, 3 principais enzimas, que é a sódio, a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase. Olha, eu sei que às vezes para você que está assistindo aí, acha isso aí um pouquinho chato, mas eu tenho que falar isso, porque a gente precisa ter uma noção, mesmo que muito simples disso. Então, eu preciso reforçar o nosso sistema de defesa antioxidante. Eu preciso ver se o sistema de defesa antioxidante está funcionando de maneira adequada para neutralizar aqueles radicais livres. Então, o nosso sistema de defesa antioxidante, ele não trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça e ele também não trabalha de graça. Então, o primeiro deles, a superóxido dismutase, ele depende de alguns minerais para fazer o trabalho dele adequadamente. Ele precisa de níveis de manganês, de zinco e de cobre adequados. Se não tiver, ele não vai trabalhar adequadamente. Então, daí a importância da nossa alimentação conter níveis de manganês, de zinco e de cobre adequado. O outro sistema de defesa, que é a glutationa peroxidase, ele já precisa de outras coisas. Ele precisa do selênio, da vitamina B6, que é a peridoxina, da vitamina B9, que é o ácido fólico, da vitamina B12, que é a cobalamina, para funcionar adequadamente. E o outro, que é a catalase, precisa do ferro. Então, veja que o nosso sistema, para que o nosso sistema de defesa antioxidante funcione adequadamente, nós precisamos disso que está aqui nesse slide. Precisamos de níveis de manganês, de zinco, de cobre, de ferro, de selênio, de vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12 adequado. Eu não estou afirmando aqui que todo paciente diabético vai precisar de suplementação com esses elementos. Mas eu estou afirmando que nós precisamos considerar, sim, que tem alguns pacientes que vão precisar. E que isso vai ser decidido, é evidente, pelo seu nutricionista, pelo seu médico, o seu nutrólogo que lhe acompanha. E antes da gente pensar em fornecer outros tipos de suplemento, a gente tem que fornecer aqueles para o nosso sistema funcionar adequadamente. E diminuir e fazer as mudanças de vida necessárias para diminuir a produção dos radicais livres. Então, 2 ações que nós precisamos ter quando a gente se preocupa com estresse oxidativo. É mudar o estilo de vida para diminuir a produção de radicais livres. Quando eu falo mudar o estilo de vida, é alimentação adequada, é atividade física adequada, é não fumar, é evitar o máximo de produtos industrializados e outras condições que vocês viram há pouco. Então, isso aí para diminuir a produção de radicais livres. E do outro lado, eu fortalecer o nosso sistema antioxidante.
ver se ele está tendo essas matérias-primas necessárias para que ele funcione adequadamente. Mas além da gente fornecer a matéria-prima para o nosso sistema antioxidante funcionar adequadamente, nós temos alguns suplementos que têm ações específicas importantes no paciente diabético. Um deles, muito importante, é o ácido alfa-lipoico. ALA, ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico ele tem um papel muito importante na suplementação dos pacientes diabéticos que, se fizerem necessário, ele vai ajudar a diminuir a quantidade de radicais livres. Então, ele vai diminuir a possibilidade do estresse oxidativo. Se já tiver um estresse oxidativo instalado, ele vai procurar corrigir isso. Ele vai diminuir a resistência das células à insulina, aquilo que a gente viu lá atrás. Ele vai facilitar com que a insulina entre na célula, diminuir a resistência à insulina. Ele vai ajudar na regeneração de outros antioxidantes. Ele vai quelar metais pesados do nosso organismo. E o ácido alfa-lipoico também tem um papel muito importante, tanto na saúde vascular como na saúde do nosso sistema neural. Então, naqueles pacientes diabéticos, principalmente diabético tipo 2, que já tem algum nível de neuropatia, o ácido alfa-lipoico também tem um papel importante. Então, esse também é um suplemento a ser considerado, sempre fazendo observação. Ser considerado pelo profissional de saúde que ele acompanha, pelo nutricionista, pelo médico, pelo nutrólogo, mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a glutationa. A glutationa é um antioxidante fantástico, um antioxidante mais poderoso produzido pelo nosso organismo. E ele tem uma ação, além de ser antioxidante, ele tem uma ação também de desintoxicação e ele ajuda na prevenção das doenças associadas ao envelhecimento de maneira geral. Então a glutationa é um outro suplemento que pode ser levado em consideração também no paciente diabético. Eu sei que você está anotando aí, e é bom você anotar, e depois você dá uma pesquisada, conversar com o seu nutricionista, conversar com o seu médico. Não é que obrigatoriamente tenha que prescrever, às vezes você não vai precisar também, mas é algo que pode ser levado em consideração dentro do tratamento global do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Não existe uma receita padrão, que é tal suplemento para todo mundo, nem que todo mundo precise de suplemento. Mas existe o grupo que precisa, e quando precisa não é tudo igual, não. Depende da condição de cada um, e isso vai ser direcionado pelos profissionais de saúde que te acompanham. O resveratrol, ele é produzido por algumas plantas, no caso, o mais, a gente encontra na maior quantidade na uva, no cacau, no vinho tinto, mas eu não estou dizendo aí que a gente vai beber vinho em excesso, mas ele, em função de ser produzido, estar na casca da uva, ele é produzido principalmente pela uva, mas pelo cacau também. E ele tem um papel muito importante. Ele, além de reduzir o estresse oxidativo, ele reduz a pressão arterial, melhora a saúde vascular, tem um papel anti-inflamatório e ele atravessa a barreira hematoencefálica. O que é barreira hematoencefálica? É a barreira que protege o cérebro. Não é toda droga, não é todo suplemento que a gente usa que ele chega ao cérebro. Porque o cérebro ele tem uma proteção própria chamada barreira hematoencefálica. Então tem remédios, tem suplementos que ultrapassam a barreira hematoencefálica e outros não. Quando a gente usa suplemento ou medicações, a gente leva sempre isso em consideração. E o resveratrol é uma medicação que tem todos esses papéis na saúde vascular, na pressão, no diabetes e que atravessa a barreira hematoencefálica. Então, de repente, um paciente diabético que por algum motivo você está preocupado com a saúde cerebral, pode ser uma boa opção. Mas volto a dizer, isso cabe ao profissional de saúde que está acompanhando com você. Os carotenoides se caracterizam por aqueles alimentos com aquelas cores vibrantes. Você bate o olho na mesa, vê lá aquele vermelho, aquele tom amarelo, laranja, é aquela fruta lá, é a jabuticaba, é a pitanga,
é aquele pimentão amarelo, é aquele pimentão vermelho, é o tomate, todas essas alimentos com cores vibrantes, vermelhos, os tons amarelos e alaranjados, eles são ricos em antioxidantes. E esses antioxidantes, os carotenoides, eles também têm um papel importante na prevenção das doenças crônicas. E uma coisa importante, tem um papel importante também na saúde ocular, na saúde da visão. Mas entre os carotenoides, tem um que eu quero chamar a atenção, que nós chamamos de astaxantina. A astaxantina é o mais poderoso antioxidante da natureza. Eu disse lá para vocês há pouco que a glutationa é o mais poderoso antioxidante produzido pelo nosso organismo. A astaxantina, por sua vez, é o mais poderoso antioxidante produzido pela natureza. Ele tem a cor vermelha e tem um papel muito importante. É muito importante para a saúde vascular. É muito importante na prevenção das doenças cardiovasculares. Imagine que nós estamos com um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 e que tem como maior causa de morbidade e mortalidade as doenças cardiovasculares, e nós temos de repente um suplemento que vai ajudar a proteger a saúde cardiovascular, vai ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares. Então, além disso, ele tem outras ações melhorando a saúde da pele, melhorando a saúde mental, melhorando a resposta autoimune. Então, a astaxantina pode ser uma boa opção quando queremos prevenir ou tratar a saúde vascular. E no paciente com diabetes, a gente sempre tem esse objetivo, né? Então, a astaxantina pode ser uma boa opção também como suplemento no paciente diabético que a gente está preocupado com a saúde cardiovascular. Você acabou de conhecer uma das estratégias que eu uso no tratamento do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Mas é evidente que tem muitas outras estratégias. É evidente que essa própria estratégia ela precisa ser bem mais aprofundada. Se você se interessa por isso, você pode conhecer o nosso programa de tratamento online do diabetes mellitus tipo 2, acessando o nosso link que está aí na página.